Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aí fatiar nossos conhecimentos bancários, conhecimentos para o concurso do Banco do Brasil, beleza? O tópico de agora, o módulo de agora, garantias bancárias do Sistema Financeiro Nacional. Garantias bancárias, o que significa, né? Todo banco que concede linhas de crédito, ele necessita de obtenção de uma garantia, ok? Para que a gente possa, para que um banco possa, uma instituição financeira possa conceder linhas de crédito, a taxa de juros cobrada na linha de crédito depende muito do que está dado em garantia, né? Quanto maior o bem dado em garantia, ou quanto melhor for a garantia, maior é a possibilidade de você conseguir tomar recursos financeiros com custo, né, uma taxa de juros mais barata, porque quanto maior a garantia, menor é o risco para a instituição financeira, percebe? Então, as garantias bancárias são formas que o banco se utiliza juridicamente para que ele possa, né, obter uma segurança e um conforto ainda maior nas operações de crédito. Então, as garantias bancárias são instrumentos jurídicos, tudo bem? Para que o banco possa formalizar suas operações de crédito, objetivando um maior conforto e um menor risco nas suas operações. Essas garantias, nós vamos separá-las em 3 grupos, tá? O primeiro grupo seria o grupo das garantias pessoais, aquelas garantias dadas por uma pessoa. Depois nós temos um outro grupo, que é o grupo das garantias reais, as garantias fornecidas por bens, né? Os bens dados em garantia se tornam garantias reais. Agora, nós não podemos pensar somente nessas duas garantias, tendo como visão e tendo como referência uma instituição bancária, porque nós precisamos também pensar numa garantia para todo o ordenamento jurídico, uma garantia de todo o sistema financeiro, né? Não basta você estar, ou não basta uma instituição financeira estar confortável com uma garantia dada, ou obtida, perdão, naquela operação de crédito, mas ao mesmo tempo, né, o depositante, ou o tomador, ou o investidor do Sistema Financeiro Nacional também estar descoberto de proteção e de garantias. Então nós temos, para minimizar essa situação, ou para nos dar uma estabilidade e uma condições mais seguras no nosso sistema financeiro nacional, é que foi criado o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é a nossa terceira modalidade de garantia, aquela garantia que visa proteger quem? O sistema financeiro como um todo. Visa proteger os depositantes das instituições financeiras, aquelas pessoas que colocam seu dinheiro confiando naquela instituição e confiando no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o Fundo Garantidor veio para dar conforto para toda a economia, né, para toda a população, não somente os investidores e depositantes, como também dar conforto para a própria instituição financeira. Porque nós sabemos que as instituições financeiras aplicam, né, ou emprestam seus recursos para outras instituições financeiras. Há operações interbancárias entre elas. Então, o Banco Itaú, quando ele empresta um recurso para o Bradesco, da mesma forma que o Bradesco exige uma garantia do Banco Itaú, o Banco Itaú também precisa de ter uma segurança de que o banco, quando o Itaú empresta o recurso para o Bradesco, o Banco Itaú vai solicitar uma garantia, mas o Bradesco também precisa ter segurança e garantia de que outras operações que ele fez com o Itaú, no modo inverso, ele emprestando dinheiro para o Itaú, ele também precisa estar confortável de que aquele banco está protegido por um fundo garantidor de crédito. Maravilha? Então, nas garantias bancárias, nós estudaremos essas 3 modalidades, ok? A primeira delas, o Fundo Garantidor de Créditos. O que significa o Fundo Garantidor de Créditos, tá? É uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
sob a forma de associação civil, que administra o mecanismo de proteção aos depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional, até os limites estabelecidos pela regulamentação. Contra as instituições financeiras a ele associadas, em caso de intervenção e liquidação extrajudicial, e reconhecimento pelo Banco Central do Brasil do estado de insolvência de uma instituição financeira. Então, olha só, se existe uma instituição financeira no mercado tendo práticas irregulares, o Banco Central vai fazer uma intervenção, ou seja, ele vai tirar daquela instituição aquela diretoria que está composta e colocar uma diretoria do próprio Banco Central para administrar o banco por um determinado período, tá? Essa diretoria do Banco Central, ao fazer a gestão dessa instituição, irá detectar se há um problema realmente de administração e de gestão ou se realmente a instituição está sendo afetada por um problema maior, um problema de liquidez. E se ela está à beira de uma insolvência, tá? Caso o banco detecte que há um problema de liquidez, ele vai acionar o quê? O Fundo Garantidor de Crédito, ok? Mas caso ele veja que a instituição, além de um problema de liquidez, está próximo de uma insolvência, pode ser que ele nem queira mais fazer o aporte do Fundo Garantidor de Crédito. Aí ele já vai pedir o quê? Uma intervenção e solicitar a decretação, a liquidação extrajudicial daquela instituição, tá? O Fundo Garantidor está aí para socorrer, mas socorrer aquilo que dá para eu recuperar. Aquilo que já não é mais recuperável, o Banco Central irá pedir a liquidação extrajudicial. Então, grave aí que isso aqui é pergunta de prova. É uma entidade com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tá? Sob uma forma de associação civil que vai administrar o mecanismo de proteção aos depositantes e investidores dentro do sistema financeiro nacional. O FGC não exerce qualquer função pública, tá? O FGC exerce apenas uma função privada. É uma associação civil de direito privado, tá? Então, ele não exerce nenhuma função pública, inclusive por delegação. Qual a missão do FGC? O FGC tem como missão proteger depositantes e investidores. Eu e você, né, que estamos fazendo nossos depósitos, que estamos investindo em aplicações financeiras dentro daquele banco. Contribuir para a manutenção da estabilidade financeira nacional. Claro, se ele está protegendo a instituição e os depositantes, em regra geral, porque uma instituição financeira, ela também é depositante de outra instituição financeira. Então, ele está dando uma garantia para o sistema e tornando o sistema estável. E ele veio para contribuir para a prevenção da crise bancária sistêmica. Por quê? Ao socorrer uma instituição financeira, você minimiza um risco sistêmico, porque as instituições estão interligadas entre elas. Então, se há uma quebra de uma instituição financeira no nosso país, gera um efeito dominó, um efeito sistêmico, um efeito cascata que atinge outras instituições. Então, são essas as missões do Fundo Garantidor de Créditos, ok? Quais os objetivos que o FGC tem? Olha, o primeiro objetivo do FGC é decretar uma intervenção ou liquidação extrajudicial. Primeiro passo, ele vai fazer a intervenção para detectar se há um problema de gestão, liquidez ou solvência. Caso ele perceba que a instituição está próximo de uma falência, ele já vai pedir a liquidação extrajudicial. Tudo bem? Também tem como objetivo reconhecimento por parte do Banco Central do estado de insolvência da instituição. Olha, pediu decretação, liquidação extrajudicial, é porque já viu que aquela instituição financeira está num estado de insolvência, vai virar pó. E contratação de operações de assistência ou suporte financeiro, como nós tivemos no passado o Banco Pan-Americano, que estava para quebrar, para falir, e aí o FGC
fez um aporte financeiro juntamente com outras instituições, né? O Banco BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, enfim. O FGC emprestou, né? Deu assistência para Caixa Econômica Federal, Banco Pactual em recursos financeiros para que eles pudessem absorver o Banco Pan-Americano, não deixando o banco quebrar e, consequentemente, não tendo um risco sistêmico do nosso sistema financeiro nacional, né? Vale ressaltar que o Banco Pan-Americano era do Silvio Santos. O FGC vive e sobrevive do quê? Olha, o FGC vive de contribuições ordinárias, aquelas contribuições que todas as instituições associadas vão depositar, né? É como se fosse um compulsório, é como se fosse um prêmio de seguro. Todas as instituições depositam mensalmente um percentual junto ao FGC para que esses recursos vão se formando uma reserva e essa reserva sirva para amanhã o FGC dar aporte, assistência financeira para bancos que estejam com dificuldade no seu caixa, tá? E também tem as contribuições especiais, que são os depósitos a prazos por garantia especial, que também veremos. O FGC, também sobrevive de taxas de serviços decorrentes da emissão de cheques sem provisão de fundo. O Banco Itaú, se você já solicitou em algum momento um cheque administrativo, o banco faz um cheque dele mesmo, nominal a você. Então, os bancos podem emitir cheques. O Banco Bradesco pode emitir um cheque para o Banco Itaú, ok? Vai sair do caixa do Banco Bradesco o dinheiro. Se esse cheque dessa instituição voltar, além de sinalizar que ela está com problema de liquidez, ela pagará taxas pelos serviços do FGC na provisão de fundos, na falta de provisão de fundos. Recuperações de direitos creditórios, nas quais o FGC houver ser subrogado, em virtude de pagamento de dívidas de instituições associadas relativas a créditos garantidos. Então, recuperar direitos creditórios, lembra que nós falamos dos fundos de investimento em direitos creditórios, né? Se o FGC tem participação naquela instituição e ela está com problema em direitos creditórios de clientes que ela concedeu crédito, o FGC vai tentar recuperar esses direitos creditórios para solucionar um problema daquela instituição financeira. Resultado líquido dos serviços prestados pelo FGC e rendimentos de aplicação de seus recursos. Ora, todo aquele fundo, aquele saldo, aquela reserva financeira que está dentro do FGC, ele está aplicando esse recurso também no mercado para que ele possa obter uma remuneração disso, tá? Remuneração e encargos correspondentes ao recebimento dos valores devidos em função da realização das operações de assistência ou suporte financeiro e aplicações de recurso. Remuneração e encargos correspondentes ao recebimento dos valores devidos em função da realização das operações de assistência. Quando o FGC dá assistência para alguma instituição financeira, também não é grátis, né? Não existe nada grátis, galera. Alguém tem que pagar a conta. Se nós vamos almoçar junto, alguém vai ter que pagar a conta. Então, se o FGC concedeu uma assistência, ele vai cobrar por isso, tá? E também viverá de receita de outras origens. Olha, o FGC nós já entendemos, né? O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade de direito privado, associação civil sem fins lucrativos, e ela existe para que nós, né, para que o sistema financeiro como um todo tenha proteção, tudo bem? Agora, quem está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito são as instituições associadas, né? Os bancos que se associam, eles têm a proteção do FGC. Os investidores, porque nós somos aquelas pessoas que aplicamos no mercado financeiro, então de uma forma ou de outra nós estamos protegidos pelo FGC, e os depositantes, aqueles que fazem depósito em instituições financeiras. Essas
pessoas são denominadas de beneficiários do Fundo Garantidor de Crédito, beneficiários da garantia do FGC. Quem são as instituições associadas ao FGC? Olha, praticamente quase todas, né? Até porque, galera, se você vai aplicar, um grande investidor vai aplicar 50 milhões numa instituição financeira, se ele vê que essa instituição não está associada ao FGC, certamente ele não vai fazer o depósito naquela instituição. Perceberam? Então, quase a maioria das questões, ou se não todas, das instituições, perdão, estão associadas ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, nós temos lá os bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito, financiamento e investimento, diga-se financeiras, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias e associações de poupança e empréstimo, tá? Praticamente quase todas as instituições financeiras que operam volumes de moeda de depositantes e investidores. O que o FGC garante? Ó, os depósitos à vista, que são aqueles depósitos feitos em conta corrente, são aqueles depósitos captados por instituições financeiras com carteira comercial. E quem são elas? Os bancos comerciais, caixas econômicas, e bancos múltiplos com carteira comercial. Maravilha? Além dos depósitos à vista, nós também temos os depósitos a prazo, né? Aqueles dois famosos, o CDB e o RDB, o certificado de depósito bancário e o recibo de depósito bancário. Ó, depósito à vista, depósito a prazo, depósitos em contas de poupança. Quem pode captar contas de poupança são as instituições vinculadas ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Também estão protegidos pela cobertura do FGC as contas salários, letras de câmbio. As letras de câmbio, LC, são aqueles títulos emitidos pelas financeiras. Letras imobiliárias. As letras imobiliárias e as letras de crédito imobiliário, ó, LI, LCI, são títulos emitidos pelas sociedades de crédito imobiliário. Quem são essas sociedades? Aquelas que estão vinculadas ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, lembra? Porque uma instituição, para conceder crédito imobiliário, ela precisa captar recurso em conta de poupança. E para captar recurso em conta de poupança, ela precisa estar vinculada ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E lembre uma coisa, gente, para uma instituição captar, ou melhor, para uma instituição emitir um papel, emitir uma letra, ela precisa ter um lastro, correto ou não? Se eu vou emitir uma letra imobiliária, então eu preciso ter na outra ponta uma garantia de imóveis, né? Quando eu emito uma letra imobiliária, você investe aqui, compra esse papel, compra essa letra imobiliária. Agora, qual é a tua garantia? Além da sociedade de crédito imobiliário, a sua garantia vão ser os imóveis que ela está financiando, tudo bem? Letras hipotecárias são aqueles papéis emitidos pelas companhias hipotecárias, chamado de LH, também estão protegidas pelo FGC, letras de crédito do agronegócio, LCA, e as operações compromissadas, tudo bem? São essas as modalidades que estão cobertas pelo FGC. O que não está coberto pelo FGC? Ó, não estão cobertos os depósitos, empréstimos ou quaisquer outros recursos captados levantados no exterior,
qualquer recurso que um investidor, ou tomador, ou uma instituição financeira que seja, captou lá no exterior, esse recurso não está protegido pelo FGC, tudo bem? Os depósitos judiciais, muito comum isso em prova. O depósito judicial também não está com a proteção do FGC. As cotas de fundos de investimento administradas por instituições associadas também não estão vinculados ao FGC, não estão cobertos, protegidos. Lembra que nós falamos na aula de fundos de investimento da política Chinese Wall, muralha da China. Então, se um banco quebra, o fundo de investimento está intacto, porque a gestão, a administração é feita de forma independente. Por isso que eles não contam com a cobertura do FGC. E as operações relacionadas a programas de interesse governamental, né? Operações relacionadas a programas de interesse governamental também não tem nenhum tipo de cobertura. Qual o valor da garantia que é coberta pelo FGC? Ó, o total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro será garantido até o valor de 250 mil, limitado ao saldo existente. Olha, o total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro será garantido até o valor de 250 mil, limitado ao saldo existente. Então vamos dar exemplos aqui, ó. Digamos que nós temos aqui 3 contas conjuntas, ó. Três contas conjuntas, ok? Quem são os titulares dessas contas conjuntas? Ó, eu vou falar aqui, o titular é o A e o B. Aqui vai ser o A e o C. E aqui vai ser o A com B e C. Maravilha? Então vamos pensar assim, ó. Cada conta tem um saldo, ó. Essa aqui tem um saldo de 300 mil. Essa aqui tem um saldo de 90 mil. E essa tem um saldo de 270 mil. Vamos pôr mais um aqui, ó. Vamos pôr o D, tá? Como conta conjunta. Maravilha? Então, olha só, como é que funciona a cobertura, tá? O valor é de até 250 mil, ok? Limitado ao saldo existente na conta, por CPF, dentro de uma instituição ou dentro de um conglomerado de instituição, ok? Então, olha só, essa primeira conta aqui tem 300 mil, mas qual é o limite da garantia? O limite é 250 mil. Então, é isso que vai ser garantido. Então, se é 250 mil e tem 2 sócios, o sócio A fica com 125 mil e o sócio B também vai ficar com 125 mil. Na conta 2, ó, tem 90 mil. Então, qual é a garantia? 250, mas limitado ao saldo existente. Então, o saldo que estará coberto aqui vai ser os próprios 90 mil, porque é menor do que o limite da garantia, que é 250. Então, o sócio A, ó, vai receber quanto? 45 mil. E o sócio B vai receber quanto? 45 mil. Correto? Aí nós temos uma terceira conta, que é a conta conjunta, que tem um saldo de 270 mil, com 4 sócios, tá? Qual é o valor da garantia? 250, então está limitado a 250 mil. Quanto que cada sócio fica? Ó, o sócio A, o B, o C e o D, cada um vai ter 62.500. Eu vou pegar 250 mil e dividir por 4.
Então pronto, ó. Vamos ver? O sócio A tem quanto para receber, ó? 125 mil com mais 45, 170 mil. 170 mil com mais 62.500 vai dar 232.500. Vai receber. Por quê? O máximo que ele poderia receber seria até 250 mil. O sócio B, ó, 125 com 45, 170, com mais 62.500, 232.500, também vai receber a mesma coisa. O sócio C vai receber seus 62.500, opa, aqui é o C, né? Então, calma aí, o B, ó, o B vai receber 125 mil mais 62.500, vai dar 187.500. O sócio C, 45 mil, né? Mais 62.500, ó, vai dar 107.500. E o sócio D vai receber seus 62.500. Maravilha? Vamos para um outro exemplo, ó. Vamos para um outro exemplo. Ó, vamos imaginar agora o seguinte. O Banco Itaú, o cara tem conta no Banco Itaú, o cara tem conta no Unibanco, antes da fusão, né? Antes da fusão, não. No momento que ainda existia agências do Unibanco, tá? Que ainda existe, né? Itaú, Unibanco, e ele tem uma outra conta no Itaú em outra agência. Então, ó, agência 1, agência 2 e aqui é a agência 1 do próprio Unibanco, ok? Então, olha só, vamos pensar também em dois conta conjunto, ó. AB, aqui vai ser o A, B e o C, e aqui vai ser o A, B, C e D. Então, ele tem aqui, ó, nessa conta, 280 mil. Nessa conta aqui, vai ter 300 mil. Não, 300 mil não, vamos pôr 210. E nessa conta aqui, ele vai ter 240 mil. Então, olha só. Vamos ver o que nós vamos ter de exemplo aqui, ó. Nesse Banco Itaú, nessa agência, o cara tem 280 mil, né? Essa conta aqui, ó, 280. Ou seja, o limite a ser dividido é 250 mil, porque é o teto do FGC. Então, como são dois titulares, 125 mil para cada um. Já nessa conta aqui do Unibanco, tem 210 mil. Então, a cobertura é 250, limitado ao saldo existente, ok? Então, eu vou pegar 210 mil, como é menor que 250, vai ser garantido os 210. Dividido por 3 titulares, 70 mil para cada um. E na agência 2 do Itaú, tem 240 mil. Então, a garantia é até 250. Então, garante-se quanto? O limite do saldo existente, 240, vai dar quanto para cada investidor? 60 mil. Então, pronto, ó. Quanto que o A tem para receber? O A tem para receber, ó, 125 mil do Itaú, mais 60 do outra agência, 185 mil do Itaú. Mais 70 mil do Unibanco, vai dar 255 mil. Ele vai receber os 255 mil? Não, ele está limitado a receber apenas 250 mil. Por quê? Porque não importa se é uma instituição ou se é um grupo de instituições. Itaú e Unibanco é a mesma coisa. Então eu vou considerar tudo como se fosse uma única instituição financeira. Tudo bem? Olha aqui, o B tem para receber, ó, 125 mais 70, 195, com mais 60, 255 mil. Também não vai receber,
porque o limite é 250 mil por instituição, por conglomerado de instituições financeiras e por CPF. O C vai receber 70 com 60, ó, 130 mil, está menor que 250. E o D vai receber 60 mil. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos recapitular, ó. O total dos créditos de cada pessoa contra a mesma instituição ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro. Tem que ser do mesmo grupo. Será garantido até 250 mil, limitado ao saldo existente. Se houver um saldo menor, fica limitado. E detalhe, o grupo, né? Se eu tiver assim, ó, Itaú e Unibanco, são do mesmo grupo, tudo bem? Do conglomerado financeiro. Mas essas daqui têm que estar associadas também ao FGC. Ok? Já já voltamos com mais FGC. Um grande abraço, até o próximo encontro.